E aí, pessoal, como estão? Eu sou Ivan Lima. Já tomaram sua latinha de energético hoje? Olha, vê se não exagera, hein? Lá em 2007, um piloto amador de motocross tomou de 7 a 8 latas de alguma bebida energética. Isso durante 7 horas. Ele parou pouco antes do momento da corrida que ele participaria. Bom, a sorte dele era que um paramédico de folga e uma enfermeira estavam no local para realizarem os primeiros socorros. Caso contrário, ele não teria sobrevivido. O curioso desse caso é que o homem de 28 anos não havia demonstrado nenhum problema na semana anterior à competição, chegando a negar que tinha tido episódios de dor no peito. Inclusive, ele tomou um café da manhã reforçado no dia em questão e até se manteve hidratado adequadamente durante o dia. Sem histórico familiar de alguma doença arterial, como é possível explicar a parada cardíaca que ele teve no dia da corrida? Bom, primeiramente, os energéticos não são indicados para atividades físicas. Pode parecer que ele dará a você o gás necessário para fazer os exercícios, mas não é bem assim. Energéticos aumentam não apenas a frequência cardíaca, como também a temperatura corporal, o que dará um up no rendimento físico da pessoa. O problema é que essas bebidas possuem o efeito rebote para o organismo. Ou seja, passado um tempo, você sentirá os efeitos do estresse muscular e terá a sensação de estar cansado. Energéticos são bebidas diuréticas, que influenciam a perda de líquidos do organismo. Líquidos que são extremamente importantes durante a atividade física para não desidratar. E se uma pessoa tomar enquanto estiver em jejum, as funções do aparelho digestivo e do estômago podem ser comprometidas. Os efeitos também podem aparecer mais intensamente e a absorção dele será mais rápida. Após a parada cardíaca, o piloto passou por 20 minutos de procedimentos de ressuscitação. Quando os paramédicos chegaram, foi registrado que ele estava com fibrilação ventricular, que é quando o ritmo cardíaco está acelerado. Os especialistas começaram imediatamente uma reanimação cardiopulmonar, seguida pela aplicação de desfibrilação, com o objetivo de fazer o ritmo cardíaco voltar ao normal. E eles conseguiram. Os paramédicos entubaram o piloto e o levaram direto para o hospital. Provisoriamente, os especialistas diagnosticaram o problema como infarto do miocárdio. Com a intenção de realizar o cateterismo cardíaco para verificar se havia lesões do coração, o piloto foi transferido para outra sala do hospital, onde um eletrocardiograma revelou evoluções de alterações isquêmicas nas derivações anterolaterais. Compostas por carboidratos e vitaminas, as bebidas energéticas podem ter fórmulas variadas. Mas, em sua maioria, elas também possuem taurina, glucuronolactona, inositol e cafeína. Imagino eu que você já saiba para que servem alguns deles. Estou certo? A cafeína, por exemplo, é a substância que garante a energia, reduz a fadiga e também amplifica o estado de vigília do consumidor. E você não está errado se pensar que é a mesma do café, que contém justamente o mesmo efeito estimulante. Já o inositol é um elemento simples, adicionado para deixar a bebida com um sabor mais refrescante e adocicado. Ele também ajuda com a comunicação cerebral, inteligência, memória e até evita que gordura se acumule no fígado. No caso da glucuronolactona, a substância é desintoxicante e dá assistência durante a metabolização das outras substâncias. Quanto à taurina, estamos diante de uma parte interessante. Enquanto alguns dizem que ela faz mal para o organismo, outros defendem que ela é um aminoácido para lá de importante. A taurina fortifica as contrações cardíacas e atua como um transmissor metabólico, além de ser ótimo para a absorção intestinal. Por que eu apresentei tudo isso? Ora, essa mistura entre cafeína e taurina nos leva de volta para o piloto de motocross. De acordo com o relatório médico do caso, publicado no Jornal Médico da Austrália,
Uma combinação excessiva de atividades físicas e bebidas energéticas, contendo as duas substâncias, pode induzir a uma isquemia cardíaca por vasoespasmo coronariano, o que pode resultar em uma situação fatal. Bom, tudo isso envolvendo indivíduos fisiologicamente predispostos. O hospital ainda frisou a preocupação por atletas, tanto amadores quanto profissionais, usarem energéticos para melhorar o desempenho durante competições. A receita desse tipo de bebida pode ser um potencial catalisador de ocorrências cardiovasculares graves. Bom, a cafeína, por sua vez, foi retirada pela Agência Mundial Antidoping do quadro de substâncias proibidas no esporte, já que ela não contém os 3 critérios necessários para continuar na lista: violar o espírito esportivo, aprimorar o desempenho competitivo e constituir risco para a saúde dos atletas. Independente disso, a cafeína continua no programa de monitoramento da agência. Ainda que o hospital considere o caso do piloto como único, um homem chamado Nick Mitchell tomou 25 latas de energético em um período de 6 horas, lá no Reino Unido. O resultado? Algumas horas depois, ele acordou com uma extrema dor de cabeça e foi levado com urgência para o hospital. Nick sofreu uma overdose de cafeína, o que ocasionou uma hemorragia cerebral. No processo de operação, ele sofreu ainda 3 pequenos infartos, que prejudicaram a capacidade dele de falar. Aqui no canal, você vai encontrar um vídeo sobre Nick. Vou até deixar um card ao final para você conferir. O piloto da nossa história recebeu alta 6 dias após o colapso, sendo recomendado a não competir em corridas de motocross durante 6 meses. Após esse tempo, foi realizado um exame de ecocardiograma como check-up, que deu negativo para a isquemia induzida através de exercício. Além disso, os resultados dos exames para o uso de drogas como anfetaminas e cocaína deram negativo, e ele havia alegado que fumava moderadamente há 6 anos. Vale notar que ele também não possui histórico familiar de doença arterial coronariana prematura. Ainda, esse tipo de ocorrência é incomum em pessoas que possuem menos de 40 anos e, caso ocorra, é normalmente associada às doenças cardíacas. Uma delas, a aterosclerose. Conhece? Trata-se do acúmulo de colesterol ou placas de gordura nas paredes das artérias, o que pode prejudicar o fluxo sanguíneo. Por sua vez, essas artérias trabalham para levar tanto o sangue quanto o oxigênio para todo o corpo. E se você tem o costume de misturar energéticos com bebidas alcoólicas, aqui vai um conselho: não faça mais isso. Em 2018, uma garota australiana de 15 anos morreu após seguir uma receita da internet e preparar um coquetel. Ela estava sozinha em casa no momento e horas mais tarde foi encontrada inconsciente e levada às pressas para o hospital, onde não resistiu ao quadro clínico e acabou falecendo. O superintendente da polícia local, Rob Critchlow, afirmou que a adolescente pode ter sido intoxicada pela composição. Esse tipo de mistura pode ser tão prejudicial para o coração que uma pessoa pode sofrer uma parada cardíaca fatal. Pesquise na internet e você encontrará várias notícias sobre isso. E não é só a cafeína que é o ponto principal desse perigo. Segundo especialistas, o álcool influencia no relaxamento do nível de consciência da pessoa, o que pode criar uma falsa impressão do estado de embriaguez. Uma vez nesse estado, a pessoa acaba consumindo mais e mais álcool, quebrando os limites recomendados para a saúde. Tudo porque ela não estará 100% sã dos efeitos do álcool no organismo. Além disso, ao ser misturado com energético, o efeito de excitação do álcool é potencializado e pode acabar parecendo um problema cardíaco no consumidor. Um coquetel com essas características representa mais açúcar, calorias e cafeína no seu organismo, podendo ocasionar ainda efeitos psicológicos e desidratação. Não preciso nem dizer que pessoas hipertensas ou com problemas cardíacos devem passar longe dessas misturas e do consumo de bebidas energéticas, Mulheres grávidas
também devem se atentar. O consumo de energético durante a gravidez pode influenciar em um aborto espontâneo. E motorista, passe longe do volante se beber coquetéis do tipo. Quem não possui as condições cardíacas que falei, saiba que o recomendado é o consumo abaixo de 4 latas. Alguns pesquisadores dizem que o ideal é no máximo ingerir apenas 2. Outros falam ainda que uma pessoa, por segurança, deveria consumir apenas 1. Bom, essa quantidade vai variar conforme o intervalo de consumo, é claro. Veja, uma coisa é tomar uma latinha de manhã e outra no dia seguinte. Agora, caso o consumo seja um intervalo de tempo curto, a quantidade de latas deve ser menor, para não acontecer como o piloto de motocross que falamos aqui. Se você estiver com o estômago cheio, as consequências podem não ser tão graves. Isso ajudará a diminuir a taxa em que seu corpo absorve álcool. Anote aí. Massas e alimentos ricos em amido são as principais indicações. Você possui alguma história parecida com as que contamos aqui? Já passou mal fazendo essas misturas? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!